E aí, pessoal? Nesse vídeo eu queria falar para vocês sobre como escolher um orientador. Eu, particularmente, sou péssimo em escolher orientadores. Eu tive várias experiências ruins, por exemplo, meu orientador de TCC desistiu de mim, eu tive que procurar outro. Meu orientador de mestrado, a gente não teve uma relação muito boa, eu acabei quase que desistindo da carreira acadêmica. Mas, para ser justo, a minha orientadora de iniciação científica foi excelente. Mas, na verdade, foi ela quem me escolheu, não eu que escolhi ela. Então, ela era boa em escolher alunos, eu que não era bom em escolher orientadores. Mas agora, retornando à carreira acadêmica para fazer o doutorado, eu criei alguns critérios nos quais eu queria buscar num orientador e acho que são bons critérios, não são méritos meus, na verdade, isso são coisas que eu aprendi com outras pessoas, né, pesquisando sobre como escolher o meu orientador de doutorado. E eu queria passar para vocês. Então, o primeiro deles é: procura um professor ou uma professora que esteja no meio da carreira. Como assim? Se você escolher como seu orientador uma pessoa que está muito jovem na carreira, que talvez tenha acabado de ingressar na universidade, você vai sentir dificuldade porque aquela pessoa vai estar muito focada em ah, preparar as aulas ou entender como funciona o mundo acadêmico e tudo mais. Ela também vai ter que estar sendo bastante produtiva e ainda resolvendo coisas do doutorado, talvez. Então, uma pessoa no início da carreira talvez não seja tão bom, ela não vai ter tanto tempo para você. E o mesmo acontece para uma pessoa que está no final da carreira. Se você escolher um professor que está prestes a se aposentar, esse professor não vai se importar muito com você porque ele já encerrou a carreira dele. Então, para ele, tanto faz se você faz um trabalho bom, um trabalho ruim. Ele realmente só quer concluir ali os últimos 3 ou 4 anos da carreira dele e se aposentar. Então, o ideal seria você procurar alguém que está no meio da carreira, porque esse professor ainda vai estar querendo produzir muito para se tornar um professor emérito ou alguma coisa assim, e por ele estar produzindo muito, ele vai te colocar nesse barco também. É como você pegar uma onda ali antes dela quebrar, mas também não pegar depois que ela quebrou. Você tem que pegar ela no momento certo para você surfar junto com o professor. Então, eu sugiro muito você escolher alguém que está no meio da sua carreira, mas existem exceções. É claro que existem professores jovens que são excelentes orientadores, existem professores que estão prestes a se aposentar que também são excelentes orientadores, mas, na média, um professor no meio da carreira é o ideal. Mas eu deixo aí ao seu critério também julgar se o professor que você vai escolher se encaixa nesse critério. O segundo critério é: procura um professor que é produtivo. Produtivo. Produtivo no sentido de que esse professor está trabalhando ativamente com pesquisa. Geralmente, orientação envolve um trabalho de pesquisa, né? Um relatório de iniciação científica, um trabalho de conclusão de curso ou a tese do doutorado. Então, se você pegar um professor que orienta várias pessoas, está no meio da carreira, mas o último artigo que ele publicou foi há 3 ou 4 anos atrás, esse professor não é tão produtivo. Na média, ali, um professor deve publicar pelo menos uma vez por ano. Claro, dado devidas exceções. Se é um cara que estuda, sei lá, álgebra abstrata, talvez demore um pouco mais para ele publicar um artigo, porque é um negócio complicado, né? Topologia em dimensões menores, alguma coisa assim. Mas se é um professor da matemática aplicada, por exemplo, essa galera publica, sei lá, 3, 4 artigos por ano. Então é importante você saber qual é a média da produção na sua área e escolher um professor que esteja naquela média ou talvez acima da média. Porque se você escolher alguém que não é tão produtivo, talvez essa pessoa só faça o mínimo possível para entregar o teu TCC ou teu relatório de IC, mas realmente não publica muito. E o terceiro critério é: tenta escolher alguém que tenha humildade. Talvez esse seja o critério mais difícil, porque, para ser honesto, é difícil você dizer se um professor é humilde ou não. Na verdade, esse é um problema sério na matemática. As pessoas têm um ego muito grande. Então, você encontrar alguém que é humilde pode ser um pouco difícil de encontrar. Mas tenta procurar um professor que tenha humildade. Como você pode identificar isso num professor? Faz assim: se teu professor está no meio da carreira ou já indo para o final da carreira, olha para que tipo de pessoas ele orienta. Por exemplo, se você tem um professor ali que já publicou 20, 30 artigos, ele já tem uma boa produtividade, já passou do início da carreira. E mesmo assim ele ainda orienta alunos de iniciação científica. Isso mostra que ele tem humildade. Outro sinal de humildade é se esse professor ainda faz questão de dar aulas de disciplinas básicas, como
álgebra linear, cálculo 2. Mas se é um professor que publicou 30, 40 artigos, não está mais tão no meio da carreira, já está chegando mais no fim, e esse cara só dá aulas no doutorado, ou esse cara não orienta mais aluno de mestrado, só orienta aluno de doutorado, embora pareça uma boa coisa, significa que ele está se dedicando a pesquisa ali mais de ponta, mostra que ele não tem tanta humildade, não tem tanta paciência. E embora você talvez seja uma pessoa brilhante, que consiga trabalhar independentemente e tudo mais, ter um professor que está disposto a descer o nível dele para trabalhar junto com você e para conseguir te levantar vai ser muito importante. Especialmente se você está no mestrado. Eu acho que o mestrado é essa transição aí entre, obviamente a transição entre graduação e doutorado, né? E você quer que o mestrado te ajude a fazer esse salto, né, do nível da graduação para o nível do doutorado. Então, um professor que tenha a humildade de descer até o seu nível e te ajudar a te elevar até o nível de um doutorado, você preparar para um doutorado vai ser muito importante. Claro que nem sempre você vai encontrar um professor com as 3 características, mas se você conseguir conciliar pelo menos 2 delas num professor que seja produtivo e humilde, mas talvez esteja no fim da carreira, ou um professor que esteja no meio da carreira, seja uma pessoa humilde, mas talvez não tão produtiva assim, ainda é um bom orientador. Então vai muito da sua perspectiva escolher um bom orientador, mas esses 3 critérios eu aprendi com colegas que passaram pelo doutorado e eles me disseram: se você encontrar alguém que obedece esses 3, você está em boas mãos. Então, esse é meu conselho para você, seja para iniciação científica, mestrado ou doutorado. Se um professor satisfaz essas 3 coisas, muito, muito, muito provavelmente, ele ou ela será um bom orientador para você. É isso.